Já está gravando. Nós vamos dar início então agora ao ciclo de estudos do texto, que é o texto conhecido como o Bhagavad Gita. Tá? Esse texto, hoje eu vou fazer apenas uma breve contextualização do que se trata esse texto, qual é a relevância que ele tem para qualquer ser humano suficientemente afortunado para ter acesso, não é, a essa informação, né? E vou tentar, da melhor maneira possível, facilitar para criar uma ponte entre você, que é um buscador, que está assim tendo seus primeiros contatos com esse conhecimento, e o conhecimento propriamente dito, né? E você próprio vai poder ter a sua própria experiência, não é? De relação com esses conhecimentos, ok? O Bhagavad Gita, ele é o quinto capítulo de uma epopeia conhecida como Mahabharata. A Índia hoje é conhecido como Índia, mas originalmente, inclusive se você pegar a nota, que é o dinheiro indiano, rúpias, né? Você pega lá rúpias, e na nota rúpias você vai encontrar ali escrito embaixo Bharata. Bharata. Bharata é o nome de um rei, e esse rei, a partir desse rei é que se começa a epopeia da Índia moderna. Isso ali por volta de uns 10 mil anos atrás, assim, mais ou menos, né? Se for contar cronologicamente, só para ter uma ideia aproximada, né? Começa aí há uns 10 mil anos atrás esse evento. O nome do rei chamava-se Bharata. E esse rei, ele... Normalmente na cultura védica, os reis eram orientados desde o início a se tornarem pessoas santas no final de suas vidas, né? Então o que eles faziam? Eles administravam o reino, né? Eles observavam todos os protocolos de um político, administrando, tomando decisões, e ao mesmo tempo eles observavam comportamento espiritual elevado. Por exemplo, eles observavam os rituais religiosos, as cerimônias védicas de fogo, eram assim contínuas no reinado. Os sacerdotes eram assim bem cuidados, né? Existiam universidades, sempre o rei tinha a responsabilidade de manter sistema educacional de alto nível para que os membros da intelectual do país pudessem ter acesso aos conhecimentos básicos da filosofia, da medicina, da matemática, da arquitetura, enfim. Então, com todo esse compêndio de administração piedosa, o rei tinha a responsabilidade de ver a si mesmo como sendo um pai para todos os seus súditos, ok? E esse rei Bharata, e depois no final da vida, o rei, por volta de uma idade entre 60 anos, assim, ele era orientado a passar a administração pública para os seus filhos ou descendentes e retirar-se, ir a um eremitério, aceitar o abrigo de um mestre espiritual e submeter-se a penitências para preparar-se para a partida, para a saída do ciclo do samsara. Após ter realizado a missão de ser um pai piedoso, um soberano, cuidando de seus filhos, que são os súditos, isso era considerado uma atividade altamente piedosa. Inclusive a política em si, puramente falando,
ela é piedosa, porque a atividade, né, de administrar uma cidade, um país, é o equivalente de uma mãe administrando uma casa. Então uma mãe precisa tomar todos os cuidados para que seus filhos tenham o que comer, tenham segurança, tenham lazer, tenham bem-estar, etc. Então, a atividade política de administrar um país é uma atividade maternal. É claro que as variações, não das pessoas que assumem ou que tomam posse desse domínio pode eventualmente não ter a mesma estrutura, né, de relação que ocorre na relação, né, com o conceito propriamente dito. Mas sempre foi assim originalmente na cultura védica. E esse é o conceito dentro da cultura védica, de que o rei é um pai, é um representante de Deus para os seus súditos. Portanto, os reis normalmente são assim, respeitados como sendo representantes de Deus. Daí é que vem o termo Maharaja, né? Aqui no Brasil as coisas mudam, né? De Maharaja se torna Marajá, que é uma variação mais assim errada mesmo aqui, que é feito aqui no Brasil. Mas o termo original é Maharaja. Maha significa grande, né? Como Maha Mantra. Raja significa rei. Então Maharaja significa grande rei. E quando a pessoa ela recebia esse título de Maharaja, significava que ela se tornou tão grande a ponto de ser assim o servo de todos, como um rei, como uma mãe. E essa posição muito elevada significa que ela está mais próxima de Deus. Quanto mais elevado, ou seja, quanto mais alto é a posição que uma pessoa assume, pelo menos do ponto de vista conceitual, mais próxima de Deus ela vai estar. Então o Maharaja, um grande rei, é aquele que assume uma posição muito próxima à de Deus e que, portanto, ele precisa corresponder a essa posição auspiciosa divina. Por isso ele deve administrar o reino com respeito e com amor que se faz com os próprios filhos. Então todos os súditos são considerados filhos. Muito bem. Então, na parte final, após ter realizado essa missão, o rei então retira-se para a floresta, aceita o abrigo de um mestre e então pratica penitências e austeridades para o bem-estar da população. Ele continua ainda na sua função de rei, só que de uma forma mais sutil, mais espiritual, que é o que nós fazemos quando fazemos a Torre dos Mantras. Nós estamos atuando nesse nível, né? Ou pelo menos o conceito é esse. Então o rei se retira e ele vai então praticar austeridades, e as austeridades que o rei pratica são atividades piedosas, as penitências, as orações, são todas oferecidas de volta aos seus filhinhos, aos seus súditos, que são o seu reinado. No final da vida, esse rei então pratica um sistema atualmente conhecido como Sulekshaman, que é na verdade seria algo parecido como uma eutanásia, mas por processos místicos em que a pessoa deixa, quando ela percebe que o tempo passou o suficiente e o corpo já não está favorável e que dali para frente o corpo ele será apenas uma fonte de sobrecargas e dores e doenças e sofrimentos. Então o yogi, consciente da continuidade da existência, decide então trocar de corpo, né? Ele decide deixar esse corpo que já assim ofereceu, como pessoas que trocam de carro, pessoas que trocam de roupa, pessoas que trocam de casa, em função da deterioração desses produtos. O yogi experiente e consciente decide então também trocar de corpo. E nesse momento ele começa um processo místico de liberação, em que ele não mais se alimenta de alimentos sólidos, e ele vai exercitando esse princípio gradualmente. Ele interrompe os alimentos sólidos, depois ele interrompe também os alimentos líquidos, e ele fica alimentando-se apenas de prana, de luz, até que finalmente ele decide também interromper os processos de respiração. Então ele vai gradualmente eliminando a quantidade de respirações necessárias. Então ele se respirava 2 vezes
a cada, ou 3 ou 4 vezes a cada minuto, então ele passa a respirar apenas 2. E gradualmente ele vai interrompendo para 1, até que ele gradualmente vai então amalgamando todos os elementos densos nos elementos sutis e os elementos sutis no Senhor Supremo. E com isso ele abandona o corpo em estado consciente, lúcido e em busca da liberação. Esse é o caminho do sucesso para todos os reis piedosos e reis santos. Então a cultura védica é toda voltada para as diferentes classes, e no caso dos reis, essa é a educação espiritual que é oferecida. Por isso é muito comum que nas famílias reais nasçam pessoas muito piedosas, pessoas muito santas. Um exemplo disso, que é no caso mais famoso aqui para nós no Ocidente, é o príncipe Siddhartha Gautama. Gautama, Tama, né, ou Uttama, significa acima, né, Kanishta, Madhyama e Uttama. Gautama significa a luz que vem de cima. Gautama. Siddhartha, Siddha significa perfeição e Artha significa atividades, né? Então, Siddhartha, a perfeição das atividades que produz, não é? Assim, o alto estágio de iluminação. Então ele já veio mais ou menos predestinado, né? E deu no que deu, ele então alcançou um alto estágio de liberação, de evolução. Muito bem. Então, é muito comum esse processo em que pessoas santas aparecem nas famílias reais. O Siddhartha Gautama, o Buda, né, que a gente conhece como Buda, é um deles. Existem outros que nós não conhecemos tanto aqui, como por exemplo Dattatreya, Narottama Das Thakura, os Goswamis de Vrindavan, e tantos outros, né, que eu poderia citar aqui, enfim, Sanat Kumara, muitos. Rishabhadeva, todos reis santos, personalidades altamente evoluídas nesse caso. E Bharata é um deles, né? E o rei Bharata, ele então foi para a floresta e um evento lá ocorreu em torno dele, que eu não vou entrar nos detalhes aqui para não inviabilizar, mas a partir desse rei, a terra que era conhecida como Ilavrita-Varsha passou a se chamar Terra de Bharata, ou a terra do rei Bharata. E por isso a Índia ficou conhecida como Bharata. Varsha significa terra, Bharata Varsha, ou a terra do rei Bharata. Muito bem. Então, quando se conta a história da Índia, chama-se a isso de Mahabharata, que significa a grande terra do rei Bharata, ou a grande história do rei Bharata, ou o grande rei Bharata. E aí vai se contando a história da Índia a partir desse evento aí. Claro que antes do rei Bharata houveram muitos outros, mas o rei Bharata ficou sendo aí um ponto inicial, como Jesus Cristo, por exemplo. Antes de Jesus Cristo, né, houveram muitos outros profetas e mestres e místicos, mas a importância de Jesus deu início a um calendário, né, antes de Cristo, depois de Cristo. O rei Bharata também se dá dessa forma, tá? Antes do rei Bharata, depois do rei Bharata. Muito bem. Então, o Bhagavad Gita é o 5º capítulo dessa epopeia, né, que é a história da Índia, do rei Bharata. E o Bhagavad Gita é um texto que descreve uma conversa entre a Krishna, Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, e o seu próprio amigo e primo, né, assim, tecnicamente falando, dentro do teatro, do palco, né, que é Arjuna. E esse texto normalmente pode se referir a ele como sendo o Bhagavad Gita, se você estiver referindo-se ao texto. Atualmente existe uma movimentação, né, existe uma tendência de se chamar o texto de a Bhagavad Gita, para referir-se como a canção
porque Gita significa canção e Bhagavan significa a suprema personalidade de Deus. Então, Bhagavad Gita significa a canção do Supremo, ou a canção de Deus. Porque é dito que da boca do Senhor Supremo, cada palavra é uma canção, né? Cada passo é uma dança, cada movimento é uma ilusão de encantamento. Esses são os efeitos que se produz dos movimentos do Senhor Supremo. E Bhagavan significa aquele que possui opulências, ou aquele que é o possuidor de poderes acima, né, sobrenaturais. Então, Bhagavad Gita é a canção do Supremo. Então, se você referir-se ao Bhagavad Gita como sendo a canção, então é apropriado que você chame isso de a Gita, ou a canção, que é o que está sendo proposto ali, tá? Entretanto, se você considera que esse é o quinto capítulo, é o texto que descreve essa canção, então não é de todo errado se você mencionar isso como o Gita. Srila Prabhupada, nas traduções dos livros de Prabhupada, sempre mencionou-se o Gita para referir-se ao livro. Mas também é correto mencionar a Gita caso você esteja referindo-se à canção do Supremo, tá bem? Apenas para que você não fique aí presa nesse jogo gramatical, e aí isso não é tão relevante quanto o conteúdo que nós estamos buscando, tá? O nosso foco principal é o conteúdo, é a essência, é o ensinamento, é o que é que Krishna pretendia quando ele passou esses conhecimentos para Arjuna, tá? Muito bem, então nós vamos utilizar como referência o Bhagavad Gita de Prabhupada, ok? E nós vamos ter que fazer assim alguns momentos, algumas contextualizações. Por exemplo, nós fizemos algum tempo atrás, não é? Um encontro em que nós falamos sobre a questão da submissão da mulher, qual é a posição, não é, dentro do contexto do conhecimento védico, que tipo de interpretação nós podemos fazer dessas afirmações, né? Então já foi feito, né, existe um vídeo, nós debatemos, né, também apresentei algumas situações que poderiam ser entendidas como constrangimentos, né, ao nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Eu acredito que as explicações ali já foram suficientes para dar uma ideia assim contextualizada, né, e atualizada da situação do nosso mestre Prabhupada. Mas a base do conhecimento que nós vamos utilizar são as realizações pessoais desse devoto puro, dessa grande alma, desse Mahatma. Aí sim, né, o Mahatma, Maha significa grande, Atma, alma, Mahatma, Srila Prabhupada, como um Mahatma, como uma grande alma, para poder entender o texto ou o ensinamento de Krishna na sua canção Gita. Tá bem, pessoal? Muito bem. O texto é longo, né? São aproximadamente entre 700 e 800 versos, 750 versos, alguma coisa assim. E ele é muito complexo. O Bhagavad Gita, na verdade, é a parte, digamos assim, da autorrealização, do conhecimento, seria o equivalente da fase Kanishta. Por quê? Existem 3 fases do processo de autoconhecimento, que é a fase Kanishta, a fase Madhyama e a fase Uttama. Kanishta é a fase básica, Madhyama a fase média e Uttama é a fase superior. Ok? Então, o Bhagavad Gita, apesar de ser um texto, esse conhecimento, ele ser profundo e paradoxal, o que exige digamos aí, uma linha, não é, de um condutor, um guia, alguém que possa dar as primeiras orientações. Evidentemente que você não ficará atrelado, né, assim como nenhum de nós precisa necessariamente ficar condicionado ao guia
inclusive é necessário que o próprio estudante em algum momento assuma a sua própria postura em relação a esse compêndio de conhecimentos. É como uma família, né? Uma mãe cria um filho, vai educando esse filho, essa filha, mas o objetivo é que esse ser possa sair e tomar conta da própria vida e assumir a responsabilidade de dar sequência na sua própria vida e criar situações em que ela possa então corresponder à maturidade dela. Semelhantemente, todo estudante do Bhagavad Gita, todo pesquisador do Supremo, todo buscador do divino, em algum momento deverá, não é, se assim desejar, assumir a sua responsabilidade perante o compêndio desse conhecimento, tá bom? Não é obrigatório que assim seja, mas é incentivado que seja assim, tá? Assim como não é obrigatório que um filho saia de casa, né? Nenhuma mãe obriga um filho a sair de casa, a não ser que exista uma situação muito anormal, mas normalmente os filhos são incentivados sim a sair, a trabalhar, a conquistar a sua própria independência, mas isso não é obrigatório. Da mesma forma, não é obrigado que a pessoa tome essa atitude de posicionar-se como um orientador, né, do Bhagavad Gita, um guia para o entendimento do Bhagavad Gita, porém é sim incentivado que seja dessa forma. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é a manifestação mais recente de Krishna na forma de um Bhakta, ele é conhecido como Bhaktavatar. Krishna assume a forma de um Bhakta, é como se um professor assumisse a posição de um aluno para ensinar os alunos a como aprender a lição. Esse é Chaitanya Mahaprabhu. Ele é Krishna que se manifesta como um Bhakta ou um devoto para ensinar as almas a como se tornar devoto dele mesmo, a como praticar a devoção por ele mesmo. Esse é Sri Chaitanya Mahaprabhu. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse o seguinte: Kiba Vipra Kiba Nyasi Sei Guru Haya. Ele disse o seguinte: não importa se você é homem, se você é mulher, se você é branco, preto, gordo, magro, baixo, se você nasceu numa família empobrecida, decadente, ou se você nasceu numa aristocracia, não importa a sua condição externa. Quem quer que seja você que tenha alcançado o nível supremo de conhecimento dessa ciência acerca do amor ao Supremo, deve assumir a responsabilidade de tornar-se mestre e orientar a outros. Essa responsabilidade vai te dar muito trabalho, mas deve ser aceita. Caso você deseje, caso você aceite as minhas orientações, considere-se um amigo muito querido para mim, porque essa é a minha missão. Então, não é obrigatório, mas é incentivado, né? Eu estou aqui tentando fazer essa minha responsabilidade, estou correspondendo, né, buscando corresponder com a minha posição enquanto aprendiz. Eu já tenho uma prática de estudos da metafísica correspondente ao Bhagavad Gita já há mais ou menos quase 30 anos. Então, se for fazer uma relação em termos de uma idade cronológica para uma pessoa, 30 anos de idade é a maturidade, né? Já dá para assumir responsabilidades. Então é a minha fase, com 30 anos, eu acho que chegou o momento de eu assumir alguma responsabilidade e me tornar orientador do texto do Bhagavad Gita. Eu não sou o único, existem muitos outros orientadores, vai diferenciar de um orientador para outro a abordagem filosófica ou a compreensão metafísica de plano de fundo que esse texto está oferecendo, tá? Normalmente todos os orientadores do Bhagavad Gita vão tecer comentários auspiciosos acerca do conhecimento, porém alguns comentadores evitam falar diretamente de Krishna justamente pelo fato de não conhecê-lo apropriadamente, então evita-se falar sobre Krishna. Não é o meu caso. No meu caso, todas as orientações acerca do entendimento do Bhagavad Gita serão direcionados justamente para enaltecer a pessoa específica que é o autor do próprio texto, né, que é o Bhagavad Gita. Até fica muito estranho, né, quando você, por exemplo, cita um texto de alguém, se esse documento seu for oficial, e você citar o texto de alguém e não fazer referência a essa pessoa, isso é considerado crime, né, crime de propriedade intelectual.
numa tese de mestrado, por exemplo, você pode até ser desclassificado, né, se você citar um texto, uma referência, e não citar o autor do texto. Então me parece um pouco desajustado falar do Bhagavad Gita sem fazer referência ao autor do texto, né, que é o Bhagavad Gita. Portanto, a pessoa de Krishna vai ficar em evidência nesse estudo que nós vamos fazer. Tá? Muito bem. A fase canista, como eu disse, né, só para a gente poder aqui concluir o raciocínio, são 3 fases, o estudo de graduação na ciência de Bhakti, que é a ciência da consciência de Krishna. Na primeira fase é entender a suprema personalidade de Deus, é entender a possibilidade de que a probabilidade da existência de Deus seja uma proposta coerente, plausível e racionalmente aceita por pessoas inteligentes. Isso é o que o Bhagavad Gita faz. Dá uma referência de que a suprema personalidade de Deus é um fato irrevogável e que o sacrifício da inteligência vai permitir com que a pessoa chegue a esse estágio, superando a abstração, né, conhecida como o impersonalismo. E, bom, uma vez estabelecido, não é, a consciência fixa no Supremo, então pode-se partir para a segunda fase, que é a fase Madhyama, que é o desenvolvimento de uma relação pessoal com essa pessoa, ou seja, um encontro com essa pessoa, uma conexão de diálogo direto com essa pessoa, para eliminar dúvidas, para, enfim, tratar de assuntos do entendimento acerca dos porquês da existência, como, por exemplo, uma coisa é saber que a probabilidade de Deus é, assim, plausível. Outra coisa é, assim, dialogar com essa probabilidade de Deus, ou dialogar com Deus, para, assim, resolver dúvidas tais como qual foi o motivo, o que motivou com que você criasse os universos. Por que você faria isso? Né? O que você tem em mente ao manifestar as almas? Por que isso acontece? E a situação da existência, em termos da sua perenidade, qual é a funcionalidade pedagógica pelo qual uma pessoa tão assim, especial quanto você faria? Ou seja, os procedimentos, o seu modus operandi, ou seja, entender o modus operandi Deus seria a segunda fase, a fase Madhyama. Depois vem a terceira fase, que é a fase suprema, que é quando essas particularidades metafísicas já foram eliminadas, então a alma absorve-se no êxtase de amor a Deus. Então já é uma experiência de transcendência em que as considerações básicas já foram diluídas e o interesse é apenas em vivenciar as nuances do perfume do amor a Deus. Então são 3 fases, né? Entendimento da probabilidade de Deus, eliminação de dúvidas metafísicas acerca do modus operandi Deus e êxtase de amor a Deus. Então o Bhagavad Gita está na primeira fase, que é o entendimento da probabilidade de Deus, tá? E ao mesmo tempo ele é um texto muito complexo e difícil, né? O Raul Seixas certa vez comentou que eu li 13 vezes o Bhagavad Gita e eu não consegui entender. Ele fez uma canção em homenagem ao Gita, né? Gita, Gita é uma canção em homenagem ao Gita. Mas ele não conseguiu entender o Bhagavad Gita, faltou um guia apropriado e faltou sadhana. Não se pode compreender o Bhagavad Gita de qualquer maneira. O Bhagavad Gita é uma pessoa e pessoas devem ser tratadas com uma certa, alguns protocolos. E a informalidade e a ideia de que se pode fazer de qualquer maneira pode eventualmente, né, não dar certo. Então por isso que muitas pessoas não conseguem entender o Bhagavad Gita. Vamos tentar não ser essas pessoas que não conseguem entender, vamos tentar ser aquelas pessoas que conseguem entender. Então esse é o nosso propósito. Eu acho que nós temos uma situação favorável e espero que vocês aproveitem a oportunidade, né, que está aí descortinando-se diante de vocês. Abracem essa oportunidade, porque a meta da vida humana é superar a humanidade, tornando-se primeiramente humanizados. Então, o paradoxo de aprofundar-se enquanto ser humano para superar a condição humana é mais ou menos assim. É necessário criar raízes para ter asas. E estudar o Bhagavad Gita
é justamente assim, aprofundar as raízes que permitirão com que nós tenhamos asas. É um paradoxo, e aqueles que entenderem o paradoxo poderão seguir adiante. Os que não conseguirem vão, claro que assim, vai perder o interesse, vai ter muitos outros interesses, e a inteligência daqueles que têm muitos interesses é uma inteligência diluída. A inteligência daqueles que têm apenas um único interesse, o Supremo, são essas inteligências que alcançam o Supremo. Então eu desejo muito que você seja uma dessas inteligências, porque nós somos inteligentes. E enquanto espíritos inteligentes, nós precisamos utilizar a nossa inteligência para conectarmos-nos com a inteligência suprema e assim compreender o Supremo. Ok? Muito bem, são 7 horas e 50 minutos. Nós começamos às 7 horas e 20 minutos. Eu falei durante 30 minutos, então estou concluindo aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, eu estaria à disposição. Muito bem, então não há perguntas, não há comentários. Vamos concluir aqui. Namastê, Hare Krishna. Tenha um bom dia para todos e a gente volta a se falar amanhã.